Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Raquel Andreata, advogada, vivo aqui em Portugal há mais de 8 anos e ajudo brasileiros a atravessarem o oceano para residirem aqui em Portugal de forma segura, eficaz, planejada, legal e principalmente aqueles que querem empreender em terras lusitanas, que essa é a minha especialidade, direito empresarial, que foi o mestrado que eu fiz aqui em Portugal em 2014. Então, o tema do vídeo de hoje é para esclarecer, né? Eu quero trazer aqui uma ideia para esclarecer um pouco algumas dúvidas e um lado um bocado mais sombrio que eu vejo que tem acontecido na cabeça daqueles que desejam aplicar para o visto D2, né? Que é o visto de empreendedor. Então, o primeiro visto D2 ele tem duas vertentes. Ele pode ser para prestadores de serviço e ele pode ser para empreendedores. Hoje a gente vai falar da vertente empreendedora, falar sobre abertura de empresa, custos, como que funciona, é igual abrir empresa no Brasil? Hoje a gente vai falar sobre isso. Se você tem interesse nesse tema, fica aí então que a gente já volta. Bem, pessoal, voltando aí do vídeo, né? O que eu quis dizer no começo, na introdução, quando eu disse sobre esse lado sombrio que eu vejo que tem aqui trazido algumas dúvidas e às vezes não só dúvidas, como uma percepção errônea sobre a realidade do visto D2 e a realidade da abertura de empresa aqui em Portugal. Então, o que acontece, né? Quero conversar diretamente com você que tem essa vontade de empreender, para mostrar para você que é possível sim, mas você vai precisar se planejar e que é diferente do empreendedorismo no Brasil, né? É diferente da abertura de empresa no Brasil e como a gente costuma fazer as coisas, as facilitações que tem no Brasil, que infelizmente ainda, né, ou não sei se ainda, mas não tem aqui em Portugal quando a gente fala da figura da pessoa coletiva. Primeira coisa que a gente tem que entender aqui, para o visto D2, na modalidade empreendedor, é necessário que você abra uma empresa. Abrir uma empresa não é abrir atividade nas finanças. Eu vejo algumas pessoas acharem que vão vir abrir empresa para emitir recibos verdes. Eu vou deixar aqui no card uma sequência de 2 vídeos. Um que eu explico o que é abrir atividade nas finanças e outro que eu explico o que é trabalhar com recibos verdes. Abrir empresa para a modalidade do visto D2 não é nenhum nem outro. A figura que a gente está falando aqui do investimento prévio que tem que ser mostrado aqui para Portugal é a figura da pessoa coletiva, tá? Então a gente vai constituir uma pessoa coletiva. E é isso que eu acho que é importante as pessoas entenderem o que isso significa para Portugal. Porque no Brasil hoje a gente tem uma mentalidade, né? A gente tem uma facilitação para se criar um CNPJ. A gente pode criar um CNPJ através do MEI, a gente pode ser microempreendedor. É muito fácil, rápido e barato constituir, né, uma empresa, ou seja, ter um CNPJ. Aqui em Portugal, o CNPJ, né, do Brasil, aqui tem outro nome. Né? Aqui a gente chama de Número de Identificação de Pessoa Coletiva, NIPC, Número de Identificação de Pessoa Coletiva. Esse número de identificação de pessoa coletiva quer dizer que eu constituí uma empresa coletiva. Se eu abro uma atividade nas finanças, eu não estou constituindo uma pessoa coletiva. Eu estou pegando a minha pessoa singular, que aqui, né, pessoa física, que é o que a gente conhece no Brasil, aqui em Portugal chama pessoa singular. Então, eu estou pegando a minha pessoa singular com o meu NIF, que é como se fosse o meu CPF, aqui em Portugal, o número de identificação fiscal é o nosso NIF, é como se fosse o CPF do Brasil. Então, eu vou pegar o meu número de identificação fiscal e dentro deste número, eu vou me dirigir à autoridade tributária e vou abrir uma atividade. Dizer que hoje essa pessoa, além de tudo aquilo que é pessoal dela, ela também tem uma atividade que ela exerce como trabalhador independente, autônomo. Isso é uma coisa, dentro do seu NIF. Se você quer ter um CNPJ, se você quer ter um número de identificação de pessoa coletiva, que é o que você vai precisar para dar entrada no seu visto D2, você tem que constituir uma pessoa coletiva. Aqui em Portugal não existe essa facilitação, né, de se ter um número de pessoa coletiva que é fácil e que é desburocratizado e que é barato. Para você constituir uma empresa aqui, você já tem logo de cara, né, uma taxa de 360 euros para fazer essa constituição diante da conservatória de registro comercial, né, que você escolher fazer. Não tem que ser necessariamente da sede da empresa, mas qualquer uma dessas conservatórias que tiverem, né, em qualquer cidade, que tenham relação com balcão empresa na hora. Em algumas cidades como Lisboa, por exemplo, você tem alguns outros balcões de empresa na hora também.
né, já que é uma cidade maior, para poder constituir empresa. Só que se você está querendo um visto D2, você não está em Portugal para fazer isso, você está no Brasil. Então você precisa de um advogado, você precisa de alguém aqui que possa fazer esse serviço para você. E quando você está no Brasil, você tem todo um trâmite, você tem que enviar procurações com apostila de AIA, você tem vários custos também de emolumentos, né? Além dos custos dos honorários do profissional que você escolher, você tem custo de emolumentos, você tem procuração que tem que reconhecer e tem que enviar para a transportadora. Conta bancária depois da constituição da empresa, que é obrigatório abrir em nome da empresa uma conta bancária o mais rápido possível, para que seja possível fazer, né, o que a gente chama aqui do depósito do capital social. Então a gente tem um capital social também que tem que ter a partir da constituição dessa empresa. Então você precisa ter um dinheiro de capital social. Ai, mas o capital social pode ser a partir de €1. Sim, pode, mas você não vai solicitar um visto D2 investindo €1, né? Porque o capital social é o investimento do teu negócio. É ele que vai dizer assim, ó, eu estou começando um negócio com X, com esse capital social, né? O capital da sociedade, o capital de giro, que a gente chama de moeda de giro dentro da empresa, né? O capital de giro, esse start, ele não pode ser de €1, gente. Porque se for de €1, o consulado vai rir da sua cara quando você estiver propondo que esta empresa, né, viabilize o visto dos seus sócios, né, das pessoas que a constituíram. Então, isso não tem como fazer dessa forma. A gente precisa ter um capital social. E esse capital social tem que ser depositado em 5 dias após a constituição da empresa. Então, você precisa de uma conta bancária. Então, é mais procuração, ficha de assinatura reconhecida e outras coisas que tem que vir parar aqui em Portugal para viabilizar isso. Então, eu vejo muitas pessoas querendo constituir empresa aqui, mas querendo fazer isso com pouco ou nenhum capital. Isso é praticamente impossível, porque você vai ter gastos, né? Você vai ter, além do capital que você precisa para que o seu negócio venha a ser criado, você precisa ter, né, capital suficiente para investir em todos esses serviços de cartório, de advogado, de conservatório, taxa disso, taxa daquilo que vão acontecer. Você precisa ter um número de identificação fiscal, então você vai precisar também de uma procuração reconhecida aqui, original, para poder o advogado que for te ajudar a conseguir tirar esse número, atribuir esse número de identificação fiscal para você, que é o primeiro grande passo antes da atribuição, né? Antes de realmente iniciar aí o processo da constituição da pessoa coletiva. Aqui em Portugal, toda pessoa coletiva que nasce ganha uma certidão de nascimento, que a gente conhece aqui como certidão permanente. Para vocês terem noção, né, essa certidão permanente ela é uma coisa tão séria e ela é uma coisa tão levada mesmo, assim, complexa, né, para a abertura da empresa, que ela tem um prazo de validade de 3 meses quando você constitui, né? Então, você constitui, você ganha essa certidão. Toda empresa tem que ter uma certidão dessa atualizada. Então, assim que passar esses 3 meses, você vai ter que pagar mais emolumento para conseguir uma certidão que valha 6 meses, 1 ano, 2, depende. Quanto maior a validade, mais cara. E por que as pessoas às vezes não, quer dizer, né, mais cara, mas proporcionalmente mais barata, né, para valer aqui a pena. Mas por que às vezes as pessoas falam assim, então por que já não pede de 2 anos de uma vez? Porque qualquer coisinha que você for alterar na sua empresa, diferente do Brasil, que você quer alterar o que a gente chama de contrato social no Brasil, que é o pacto social aqui, colocar um sócio, tirar um sócio, mudar uma cota, mudar um capital social, alterar uma morada, né? Alterar uma sede da empresa, qualquer alteração que você queira fazer nessa empresa. Você vai precisar de uma nova certidão permanente, você vai precisar pagar por essa alteração, os custos dela em cartório, né, na conservatória, para fazer a alteração e ainda uma nova certidão permanente. Então, se você pegar uma certidão permanente de 2 anos, você vai gastar ali para uma certidão de 2 anos. Se você for fazer qualquer alteração dessa, você vai precisar de uma nova certidão permanente. Qualquer alteração vai te devolver ali uma certidão permanente de 3 meses, depois você vai precisar renovar de novo. Então, aqui em Portugal, a constituição de empresa é algo muito sério. Qualquer alteração que você queira fazer é um processo burocrático e é um processo caro. Encerrar uma empresa, então, aqui é outro processo super, né? Não é só tão somente fechei as portas, encerrei e pronto. Super mais burocrático também conseguir encerrar essa empresa. Então, por isso, esse passo, ele não pode ser dado somente para viabilizar um visto. Ele não pode ser dado sem que você realmente conheça. Então, a partir do momento que você já tem todos esses, né, esses custos, tem o capital social, tem tudo, parou por aí? Não. Uma empresa constituída em Portugal tem gastos, né, mensais mínimos de serviços aí que você já vai precisar. Primeiro que você não está aqui.
Se você não está aqui, você não tem uma sede, você não tem um local, né? Se você ainda não alugou um espaço, você ainda está né, montou a empresa primeiro, abriu aí o CNPJ português aí da sua empresa, o número de pessoa coletiva, tá escrevendo o plano de negócio para viabilizar o visto D2, porque o plano de negócio é o fulcral aqui, é o mais importante, é imprescindível. Condição básica aqui para a aplicabilidade do visto, é ele inclusive que vai viabilizar o seu visto, é um documento muito sério, é um documento muito importante, que tem que ser feito com muita cautela e muito conhecimento. Então, para se fazer um plano de negócio, você tem que realmente entender do negócio, entender do modelo de negócio que vem antes do plano, qual é o modelo de negócio, né? Quais serão os fornecedores, qual é o valor, qual é o capital, como que eu vou começar, qual que vai ser o próximo passo que eu vou dar, qual que é a minha perspectiva, como que é o mercado português para esse negócio que eu quero aplicar, aonde ele vai ser, como ele vai ser, todos esses detalhes têm que estar no plano de negócio. Antigamente, as pessoas faziam o visto só com um plano e não precisavam iniciar, né? Não precisava constituir a pessoa coletiva antes do pedido de visto. Acontece que Portugal percebeu que as pessoas vinham para cá, faziam um plano e esse plano não virava realidade. Aí passou-se a ser obrigatório constituir a empresa antes, como quem diz assim, olha, já que você vai constituir a empresa, tudo bem, se você não quiser dar segmento, mas menor o número de pessoas que vai querer usar isso como um trampolim, né? Escrever ele um plano lindo, maravilhoso e não aplicar ele depois, porque a abertura de empresa tem custos, né? Tem um investimento prévio que você vai precisar fazer para que isso aconteça, para que isso seja viável. Assim que a sua empresa começar a funcionar, ela já vai ter 2 custos mensais aí, na verdade 3, né, se você não estiver aqui, que era o que eu tava falando. Primeiro, se você não tá aqui, você precisa de uma sede. Então, a tua saída vai ser escolher uma empresa que faz sediação de empresas. Isso acontece, tem muito aqui em Portugal. Então, você vai escolher uma dessas empresas e vai pagar aí um valor para eles receberem a sua correspondência e te darem aí o direito de utilizar o endereço deles, né, para sua empresa. Então, você vai precisar contratar um valor aí de 40, 50, 60 euros por mês, vai depender do tipo de serviço. Você vai receber as correspondências lá, você vai precisar que eles abram para você, não adianta, eu vou contratar mais barato, que é só a sede e receber a correspondência. Aí vai chegar o cartão da empresa, vai chegar uma carta da autoridade tributária, vai chegar uma carta e você não vai ter quem abra para você. Então, você vai acabar tendo que fazer um upgrade nesse pacote com certeza. Então, você já tem que contar com esse gasto, assim, que não dá para ser o pacote básico. Tem que ser uma coisa que você realmente receba as correspondências, porque você está no Brasil, você ainda não está aqui, e você precisa ver, né, o que a tua empresa está recebendo de correspondência. Feito isso, você tem ali a figura do contabilista, que é o que a gente conhece no Brasil como contador. O contabilista, né, ele é uma figura obrigatória. Quando você vai abrir a empresa, você já tem que dar ali o nome, né, e o número, a morada, o nível, uma série de dados da pessoa ali que vai ser a responsável. Que pessoa é essa? É o técnico oficial de contas, né? A gente aqui conhece como TOC, TOC, que é o número, né? Inclusive dessa pessoa, assim como nós advogados temos o nosso número de cédula da ordem, os contabilistas eles têm o TOC, o número deles de técnico oficial de contas. Toda empresa é tão sério aqui em Portugal a questão da abertura de empresa que não fica na mão sua ou de qualquer pessoa. Existe um técnico por detrás disso fazendo os balancetes da sua empresa. Porque se amanhã houver algum questionamento, é ele que vai responder. Olha, isso aqui faz sentido, tá certinho aqui. Então, ele é aquela pessoa, né? Obviamente ele trabalha para sua empresa, ele não tem responsabilidade sobre os seus erros, sobre qualquer problema que haja dentro da conta da empresa, ele não tem acesso à conta bancária da empresa, então se amanhã você desviar dinheiro, ou algum sócio de qualquer empresa desviar dinheiro dessa empresa, não é o técnico oficial de contas que tem culpa disso, mas ele tem que estar realizando esse balancete com cuidado, porque esse balancete é fiscalizado pela autoridade tributária. Então, isso é algo que fica visível. Então, a autoridade tributária não quer balancetes feitos por pessoas que não têm conhecimento. Então, por isso é obrigatório o técnico oficial de contas por detrás da contabilidade da sua empresa. De tão sério que isso é aqui em Portugal. Feito isso, né, você vai ter que contratar esse profissional. O valor desse profissional, Raquel, média, gente, assim, 100 euros. Pode contar que pelo menos esse valor, se não mais. Cada técnica, cada um, não existe um valor básico, assim, tipo, é assim que funciona. Alguns são mais maleáveis e flexíveis nesse período que a empresa não está
está aberta, mas não está funcionando, né? Não está faturando. Alguns são mais maleáveis, então um preço melhor nesse momento. Outros não, outros é um preço fixo, independentemente do volume, né? Ou melhor, até certo volume é um determinado valor. Então isso é muito característico de cada profissional, né? Cada profissional vai ter a sua maneira de trabalhar, de pensar e de gerir isso. Pensado nesse custo, você pensa, tá, então qual que é o terceiro custo que eu tenho? Se uma empresa não tem nenhum funcionário, né, que seria o teu caso, então você não vai fazer para já nenhuma contratação, né, não vai contratar ninguém. Toda empresa precisa de um gerente, né, esse gerente ele tem que ser nomeado, ele tem que, na constituição da empresa, já tem que vir com isso. Depois que a gente abre a empresa, também tem uma outra coisa que eu como advogada, né, já está incluído já no meu pacote de abertura de empresa, que é uma declaração, né, que a gente tem que fazer aqui de quem são as pessoas envolvidas nos órgãos de gerência ou sociedade, enfim, de uma empresa, né, que a gente chama de RCBE. Então essa declaração, ela é muito importante, ela já, na própria declaração já tem que dizer quem é o gerente, quem são as pessoas que estão dentro do poder de voto dessa empresa, então você tem que declarar, né, fazer essa declaração para as autoridades portuguesas. Isso é muito importante também a gente pensar nesse panorama, porque para você entender a figura do gerente como uma figura crucial aqui, né, que é a pessoa. O gerente pode morar fora de Portugal? Pode ser o próprio sócio. Então, se a gente vai falando de uma empresa unipessoal, uma empresa de um único sócio que não tem cotas, né, que não tem mais pessoas aqui dividindo as cotas dessa empresa, pode ser o próprio sócio gerente. Por sua vez, esse gerente pode ser não remunerado. Porém, né, mesmo que seja um sócio gerente ou qualquer outro gerente que aceite fazer isso sem remuneração, que é possível, não é necessariamente tem que ser o sócio, né? Ele pode constituir um outro gerente para a empresa. E se essa pessoa não tiver remuneração, mesmo assim ela tem que contribuir para a segurança social. Então a empresa ela tem esse gasto, né? A empresa tem que contribuir para a segurança social, levando em consideração o valor que não é bem do salário mínimo, mas do IAS, né? Que é o valor que a gente tem aqui, que é como se fosse um valor mínimo, né, de contribuição aqui. Então, o valor do IAS são 400 e poucos euros e a contribuição em cima desse valor de 400 e poucos euros dá 100 qualquer coisa, 150 euros, vamos contar aí. Então, você já tem esses custos. Você está lá no Brasil, acabou de abrir uma empresa, mês que vem você já tem esses custos para poder, né, viabilizar aqui. Até que você chegue, até que você vai operacionalizar a tua empresa, tem um tempo também para isso acontecer, né? Isso não acontece do dia para a noite, porque assim que você constituir a tua empresa, se o teu plano de negócio já estiver pronto, você vai fazer o quê? Dar entrada no pedido de visto. E aí, dando entrada no pedido de visto, vai demorar um pouquinho. O visto de empreendedor geralmente é um dos vistos que mais demora para sair o resultado, por motivos de, vamos analisar o seu plano. Então, o plano é muito importante, não é um plano que você pega no Google, não é um plano que você copia e cola do seu amigo, é um plano que você senta, faz, pesquisa e estuda. Porque se você não sentar, fizer, pesquisar ou estudar, ou fizer isso junto com um profissional competente e que tenha conhecimento para fazer esse plano, você vai ter grandes chances de fazer toda essa operação, ter todo este investimento, chegar na hora e não ser aprovado por falta de conhecimento técnico. Conheço empreendedores que fizeram o teu próprio plano e deu super certo, porque quando a pessoa sabe muito o que ela quer, sabe muito do negócio dela, ela mesma consegue fazer, ela precisa de uma outra lapidação para entender, né, a estrutura do plano. Agora, se não é o caso, você tem que procurar um profissional que tenha essas habilidades, que entenda como que funciona, e você vai precisar trazer dados para esse profissional, né? Qual é o montante que vai ser investido, qual é a faixa de crescimento, se vai contratar, se não vai, se tem algum plano de contratação. É um plano de negócio, é desenhar o que é que você vai, como que você vai estruturar esse negócio, como que ele vai acontecer. Isso vai depender do mercado, vai depender de que mercado, você vai investir em quê? Né? Quando a gente está pensando em abrir uma empresa, a empresa pode ser de milhares de coisas, né? A gente tem CAIs aqui que são objetos aqui empresariais, assim, uma lista gigante, imagina a quantidade de opção que não tem de negócio no mundo. Então, realmente existem milhares de formas de fazer um plano, milhares de negócios. Então, a gente tem que sempre estar muito atento nisso. Estar atento que abrir uma empresa em Portugal não é simplesmente, criei um CNPJ como MEI, tal qual a gente faz no Brasil. É algo que tem que ser pensado, tem que ser planejado. Se você quer vir para Portugal e você se sente seguro com o negócio, quer realmente abrir, tem todo o capital que é necessário, maravilha. Acho espetacular, tem vários clientes de visto D2 que chegam super decididos, sabem o que é que querem, sabem que vão precisar investir. Em contrapartida, às vezes, você recebe mensagens de pessoas que estão com vontade de abrir empresa aqui,
mas eu vejo por tudo que a pessoa fala, como a pessoa, coisas, né, que a gente como é profissional em determinado assunto, a gente já consegue entender o perfil. E eu vejo que algumas pessoas estão fazendo confusão. Às vezes falam algumas coisas e trazem alguns relatos que eu falo, teu caso não é de abrir empresa ainda, né? Teu caso é de vir para Portugal, se estabelecer aqui e depois dar este passo. Às vezes começar como prestador de serviço. Só que para a gente aplicar para um visto D2 de prestador de serviço, você tem que ter um contrato de prestação de serviço prévio com uma empresa portuguesa. Então, é por isso que não é fácil, porque algumas pessoas falam, não, eu quero fazer por minha conta, então vou abrir empresa mesmo. Vou abrir. Já que eu não tenho um contrato de prestação de serviço, eu vou abrir para que uma empresa seja uma empresa que presta serviços. Muito complicado. Uma empresa que presta serviços nesse modelo de pessoa coletiva, com todos esses gastos, o valor do seu serviço tem que ser muito alto para compensar todo o volume de gastos que você vai ter. Então, nem sempre isso é viável. A viabilidade disso, né? Quando colocada realmente no papel e para virar uma ação, poxa, isso não é viável. Por que você não escolhe outro visto? Por que você não vem estudar? Por que é que você não viabiliza isso? Poxa, estudar, ai, tô com preguiça, não sei o quê. Às vezes é muito melhor você aplicar para um visto de estudo, investir num curso, num estudo para você, aí chega em Portugal, conhece pessoas, faz contatos dentro da sua área, dentro da área do curso que você escolheu, né? É bom que o curso esteja realmente numa área que você goste, que você tenha interesse, justamente para já criar esses contatos prévios e a partir disso crescer e fazer as coisas passo a passo. Então eu sou muito contra essa ideia. Algumas pessoas têm de visto D2 para viabilizar um visto para Portugal, para vir para Portugal. Eu conheço pessoas, assim, relatos de pessoas na internet que fizeram isso e depois fecharam a empresa, né? Depois já tinham a autorização de residência aqui em Portugal e seguiram outro caminho, mas é um passo caro, eu acho bem caro fazer isso. Acho que existem outras alternativas, não precisam ser essas. Só que o mais importante, sempre, é a viabilidade daquilo que você quer. Se você não tem certeza, procura um profissional, agende uma consultoria jurídica, uma consultoria de negócio e entenda a viabilidade disso antes de querer investir. Então, esse vídeo que eu gravei hoje, ele teve com o intuito mostrar a importância disso, já mostrar esses gastos prévios, que eu vejo que tem muitas pessoas que chegam até mim sem essa noção, achando, né? Porque a gente tá muito viciado com a mentalidade de constituir CNPJ, né? Constituir pessoa jurídica no Brasil, que a gente acha que vai ser tão fácil quanto aqui em Portugal e não é bem assim que funciona. Então, esse foi o objetivo do vídeo de hoje. Se você gostou desse tema, não deixe de curtir, tá? Por favor, curte, comenta, compartilha com alguém que tá louco para empreender aqui. E esse vídeo não tem como intuito que você desanime, tá? De investir em Portugal. Tem como intuito que você se planeje, que você dê esse passo e que esse passo seja realmente um passo que vai te levar para outros passos. Porque não tem nada pior do que investir todo esse dinheiro, fazer tudo isso e depois morrer na praia, né? Então isso é muito pior, é frustrante, você tá em outro país totalmente novo, com regras novas, que você precisa, das quais você precisará se adaptar. Empreender é sempre uma atitude corajosa mesmo, né? Porque a gente tá sempre arriscando alguma coisa, a gente tá sempre matando vários leões por dia. E quando isso é um país que você não conhece, tudo ainda é maior, né? Todos os desafios são maiores, porque você está num país novo. Então, é um passo que tem que ser feito com cuidado, sim. Então, o vídeo de hoje tem como intenção que você pense, se prepare, e se você não tinha noção do investimento que é necessário, então faça o seu planejamento financeiro para viabilizar isso e conquiste, corra sim atrás dos seus sonhos, tudo é possível. Mas desde que a gente tenha conhecimento. Acho que o conhecimento é a luz assim, que vai clarear o caminho. Não adianta querer caminhar um caminho tão novo, né, para você, se você sem o conhecimento, sem a luz do conhecimento. Então, estude bastante, procure por bons profissionais e clareie o seu caminho, porque aí sim o céu é o limite. Um beijão e até a próxima!